Já que é culto de libertação, deixa eu te ensinar isso. Às vezes você está orando lá na sua casa, você está orando por alguém, e às vezes pode acontecer do intercessor sentir, isso quase nunca me acontece, graças a Deus, mas pode acontecer de quando você está orando, você sentir a dor da pessoa que você está intercedendo, você sentir o sintoma dela. Isso acontece muito ali, por exemplo, com a Karine. Quando você sentir isso, você tem que começar a fazer como o Luciano Subirá ensina. Ele fala assim, que a gente tem uma impressão profética. Ele fala assim, faz o teste. Se não vier ninguém, não aconteceu nada, você fala assim, puxa, glória a Deus que não era nada disso. Mas se for, de repente o Espírito Santo está querendo te usar em outro nível. Então você tem que ser mais ousado, mais ousada lá na sua casa, na sua família. Amém? Ore pela sua família, porque Deus vai te revelando e você vai colocar em ordem a sua casa. Hoje é isso, põe em ordem a sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos ver a vida de dois homens de Deus. Nós vamos ver a vida de Ezequias e nós vamos ver a vida de Samuel. Dois grandes homens de Deus. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Então, Ezequias era rei, Ezequias era rico, Ezequias era famoso, Ezequias estava num lugar que talvez qualquer um de nós quisesse estar, numa posição privilegiada, uma posição de autoridade. Ezequias também era um homem de Deus, um excelente rei. Mas um dia, porém, o profeta Isaías chega diante lá de Ezequias e diz, olha, a enfermidade que você tem, Ezequias, ela é para a morte. E Deus mandou te dizer o seguinte, põe a tua casa em ordem. Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Meu Deus, imagina se Deus manda um profeta na sua casa. Bate lá e diz assim, ô fulano, é o seguinte, essa tua enfermidade aí, Deus mandou te dizer que é de morte. E ele disse assim, põe em ordem a tua casa. Certamente morrerás e não viverás. Se Deus falasse para você que você não passaria deste ano, o que você mudaria na sua vida? Não, o que você mudaria na sua vida, pode desamarrar. O que você mudaria na sua vida? Quais coisas você pode melhorar na sua vida? Eu quero que você comece a fazer essa reflexão. Porque nós estamos falando sobre uma série, o nome dela é Conquista. Existe conquista sem mudança, sem sacrifício ou sem renúncia? É claro que não. O problema é que nós adiamos algumas coisas importantes, porque nós pensamos que somos donos da nossa vida e que os dias que temos são muitos, porém podem não ser. Então eu quero que você pense aí. O que é que você mudaria na sua vida? Se você soubesse que você não passaria de dezembro, quais mudanças você faria? Tem gente que você precisa procurar para pedir perdão? Tem gente que você está de bico? Gente na sua família que você não fala mais? Como é que você lida com o dinheiro? Você ia gastar tudo até o final do ano? O que você ia fazer? Quais são as mudanças realmente significantes, importantes, que você faria na sua vida? Então, uma coisa aí para você pensar. O rei, então, se pôs a chorar. Deus ouviu a sua súplica. E Deus deu para ele 15 anos de vida. Vamos ver o que ele fez. Ezequias não tinha bom testemunho dentro de casa. Então nós vamos ver que apesar de Deus dar mais vida para Ezequias, nós temos que entender que é muito difícil um homem pôr em ordem a sua casa, quando a casa que ele vem é uma casa bagunçada, é uma casa ruim, a casa de um homem que é um idólatra, é um assassino, é um homem perverso.
porque Acaz era o pai dele, ímpio, idólatra, perverso, assassino, queimou os seus próprios filhos no fogo, fazia sincretismo religioso. Pai de Ezequias não valia grandes coisas, era um monstro o homem. Mas Ezequias não seguiu os passos do seu pai. Ezequias, apesar de ter um pai ruim, era um homem bom. Apesar de ter recebido um legado péssimo, ele não toma as mesmas atitudes do seu pai. Portanto, vir de uma casa ruim, bagunçada, longe de Deus, uma casa desorganizada espiritualmente, não é desculpa para não conseguir colocar a nossa própria casa em ordem. Porque Ezequias conseguiu fazer, e não só com a casa dele, mas Ezequias, um tremendo homem de Deus, fez com toda a nação, o reino de Judá. Ele foi um reformador. Segundo os teólogos, Ezequias foi como Lutero, um Lutero antes de Lutero, um grande reformador, um homem de Deus, um dos grandes reis do Reino do Sul. Então ele rompeu com a sua tradição familiar, muito difícil, mas Ezequias conseguiu fazer isso. Mas Ezequias também não tinha bom testemunho dos de fora, porque quem eram os de fora? Eram as tribos do Reino do Norte. Ezequias estava nas tribos do Reino do Sul. No norte tinham mais 10 tribos. E na época em que Ezequias reinava, o Reino do Norte foi levado em cativeiro pelos assírios. O exemplo que vinham dos irmãos do norte, os nortistas, era um exemplo muito ruim também, de gente pecadora que transgredia a lei de Deus. Então Ezequias estava com uma dificuldade muito grande. Para pôr a sua casa em ordem, ele não tinha bom exemplo nem de dentro, mas também não tinha um bom exemplo do lado de fora. Hoje também vivemos isso. A verdade está sendo escarnecida, a família está sendo bombardeada, o casamento ridicularizado, a honestidade está se tornando um valor em extinção, a pureza moral desaparecendo e a piedade está sendo desprezada. É o que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Ezequias também. Por que eu estou te dando o currículo de Ezequias? Eu estou te dando o currículo de Ezequias porque depois nós vamos ver onde é que Ezequias não acertou. Ezequias também quebrou os ídolos, tirou toda a imundícia da casa de Deus, abriu a casa de Deus, santificou os obreiros, restaurou os dízimos, celebrou a Páscoa. Ezequias, ele fez um monte de coisa boa para os outros. Deus estava mandando ele pôr a sua casa em ordem. Mas antes disso, Ezequias já tinha feito tudo isso. Antes de receber a notícia que ele ia morrer, ele já tinha feito isso. O homem era um tremendo líder. E aí chega o versículo. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias virou para a parede. Igual criança que você fala assim, não tem doce para você. Ah, o Kiko do Chaves. Virou lá para a parede. E ele começou a fazer o quê? Lembrar Deus. Lembrar Deus do quê? Diz que eu acabei de falar. Do homem que ele foi, das coisas que ele fez. Ele falou: Deus, o Senhor podia lembrar de todas essas coisas que eu fiz por amor ao teu nome. E o Senhor pode lembrar também que o Senhor é um Deus bom. O Senhor não precisa fazer isso aí que o Senhor está querendo fazer. E na verdade, meus irmãos, se Deus mandou avisar Ezequias, e Ezequias era um homem bom, e se Deus mandou avisá-lo que ele iria morrer, Deus queria que ele morresse? Se a pessoa que tem todo o poder, toda a autoridade, chega diante de você, todo o domínio, o Senhor da vida, chega diante de você e diz assim: certamente morrerás. Você vai dizer: ah, tá bom. Ou você vai dizer para ele assim: Senhor, o Senhor pode reverter isso. Tem misericórdia de mim.
Então o que ele esperava de Ezequias era exatamente isso, que ele orasse pedindo por misericórdia. E Deus concede misericórdia a este homem, por mais 15 anos. Quando Ezequias se deparou na porta da morte, o que Ezequias desejou? Viver. Porque, meus irmãos, quando estamos na beira da morte, de verdade não queremos morrer, queremos viver. Quando estamos diante da morte, aquilo que não era importante passa a ser importante, aquilo que era importante deixa de ser importante. Trabalho, dinheiro, status, festas, não são mais importantes. Pessoas se tornam importantes. Quando alguém está morrendo, ele não fala assim, traga o meu carro e deixa do lado da minha cama. Não faz, por mais que o cara goste. O Marcelo é polidor. Por mais que goste. Ou a mulher está morrendo, ela fala assim, ai, amor, estou morrendo, traga a bolsa da Louis Vuitton e a outra bolsa. E, por favor, passe aquele batom caríssimo agora, que eu quero morrer com o bico assim. Vai fazer isso? Não. O que a pessoa vai chamar? Vai chamar uma pessoa. Vai chamar um ser humano. Porque diante da morte, nós damos valor para a gente. Por isso que eu perguntei para você, se você fosse partir dessa vida até dezembro, o que você mudaria? Se você está vivo é porque Deus ainda tem um propósito, um plano para se cumprir na sua vida. Amém? Põe em ordem a sua casa. Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Porque morrerás e não viverás. Agora veja, meus irmãos, é aqui que a coisa começa a ficar complicada. É a partir daqui que vem um grande ensinamento para nós. E ainda até teus filhos que procederem de ti. Ele está falando isso agora aqui, porque o rei Ezequias ficou tão feliz que não ia morrer, que ele mostrou para os babilônicos todos os seus tesouros, o seu palácio, tudo que ele tinha. E aí quando aquele cara viu, aquele mensageiro babilônico, viu tudo que o reino tinha, aquele mensageiro pensou, nossa, eu vou chegar lá, vou contar para o rei da Babilônia tudo o que eu vi, e a gente vai pegar tudo isso para a gente. E aí vem essa mensagem, e ainda até teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias, paz e verdade? Meus irmãos, o que Ezequias fez aqui foi uma coisa muito ruim. Ele foi bom até aqui. Mas a partir daqui não mais. Aqui Ezequias está dizendo o seguinte, Senhor, eu tenho mais 15 anos de vida, e se os babilônicos vão vir e destruir tudo que eu construí, não tem problema, desde que não seja no meu reinado, desde que não seja enquanto eu estiver. Mas se os meus filhos forem levados escravos para serem eunucos do rei, lá na Babilônia, por mim, tudo bem. Que coisa estranha que um homem de Deus está dizendo. Ele está sendo totalmente egoísta, egocêntrico. Ele não está preocupado com as futuras gerações. Ele não está preocupado com quem está dentro da sua casa. Ele não está preocupado em formar uma geração vencedora, uma futura geração. Na verdade, ele só está preocupado com ele. Mas Deus disse para ele, põe em ordem a tua casa. Deus não estava falando de coisas. Certamente Deus estava falando de pessoas. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 quando reinou em Jerusalém. Quem é Manassés? A gente lê em 1 Reis, em 2 Reis 20, a gente lê sobre Ezequias. Em 2 Reis 21, a gente lê sobre Manassés. Manassés é filho de Ezequias. Manassés nasce 3 anos depois que Ezequias é curado por Deus.
3 anos depois. Significa que Manassés veio depois do milagre de Deus. Manassés já é fruto do milagre de Deus, porque não era para Ezequias ter esse filho. Ezequias é curado com 39 anos, morre com 54 anos. Tem Manassés 3 anos depois que é curado. E Manassés começa a reinar com 12 anos de idade. Quem foi Manassés? O pior rei que teve. Pensa num rei ruim. Pensa num filho que não foi discipulado. Pensa num filho que não foi ensinado. Pense num filho que foi deixado. Porque esses pais estavam preocupados somente com eles. Aquela família não se preocupava com o que vinha depois dela, com os filhos que vinham depois. E aí nós vamos ver que o problema é muito grande. O problema é muito grande, porque olha o que Manassés fez. E fez o que era mal, isso aí é 2 Reis 21, de 2 a 7. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Seu pai destruiu os altares dos demônios. Manassés foi lá e reconstruiu. E levantou altares a Baal, e fez um bosque como fizera Acabe, imitou Acabe, que para mim era o pior, rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Isso na casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, como fez o seu avô, o Acás. Adivinhava pelas nuvens, se tornou agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura no bosque que ele tinha feito, na casa do Senhor, que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Pensa num cara que emporcalhou tudo. Foi Manassés. Mas por que, meus irmãos? Porque ele não foi ensinado. Porque ele não foi discipulado. Por causa de Manassés. Quem quer que vai falar que é por causa de Manassés que o cativeiro chega? É Deus. Deus vai dizer assim, ó, Ezequias, por causa do teu filho, o cativeiro vai chegar. O cativeiro babilônico, aonde o povo todo vai sofrer, gerações vão sofrer, muita gente vai morrer e ser castigada, também é por causa do teu filho. O cativeiro babilônico foi gerado na casa de Ezequias. Mais de 100 anos depois, cumpre-se a profecia. A Babilônia cerca Jerusalém para fazer cumprir a palavra do Senhor. Isso é Jeremias 15, de 1 a 4. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel... Quem são Moisés e Samuel? Os 2 principais intercessores. 2 grandes intercessores. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, os que para o cativeiro. Porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, com os cães para os arrastarem, com as aves dos céus e com os animais da terra, para os devorarem e destruírem, e entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Se nós, meus irmãos, não discipularmos a geração seguinte, não adianta sermos pessoas excelentes. Não adianta eu ser um bom pastor, pregar bem, quando eu pregar bem, conhecer versículos, ser honesto, ser íntegro, ser justo, ser fiel.
Não adianta nada se eu fizer isso e isso terminar em mim, não adianta. A próxima geração precisa receber esse caráter. O caráter precisa ser transferido de geração em geração. Mas, pastor, eu não vim de uma casa que estava em ordem, Ezequias também não, e Ezequias teve caráter. Pastor, eu não tenho nem testemunho nem dos de fora, nem dos de dentro, não importa, Ezequias também não tinha e exerceu um excelente caráter. Onde Ezequias errou? Ele errou em não discipular a futura geração. Quantos que estão aqui que têm filhos? Vocês que ergueram as mãos, vocês têm uma tarefa. Vocês precisam transferir para a próxima geração o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês não fizerem isso, seus filhos perderão, serão destruídos, e a alegria que vocês tiveram, eles não experimentarão. Aqui na Bíblia está mostrando muito claramente que não adianta ser homem de Deus só para si mesmo. Que não adianta ser mulher de Deus se isso ficar só em você. Nós temos que ter um compromisso com as futuras gerações. Nós temos que ter um compromisso com a nossa família. Nós temos que ter um compromisso também com os nossos pais, irmãos, tios e primos, de transferir a eles o caráter que recebemos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Samuel, olha Samuel, impecável também. Para mim, Samuel não tinha defeito, mas estudando melhor Samuel, tem sim, e o defeito está na mesma área que Ezequias. Veja Samuel, eu já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui e testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, de cuja a mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos e vou-lo restituirei. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido seja hoje testemunha, de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Amém? Samuel, impecável. Vida de Samuel, sem retoque. Ministério imaculado. Não tem uma mancha no ministério do profeta Samuel. No ministério do juiz Samuel. No ministério do líder político Samuel. Não tem um retoque. Mas tem um senão. Samuel e sua casa. Isso é 1 Samuel, ali o que eu li era 1 Samuel 12. Aqui é 1 Samuel 8, de 1 a 5. E sucedeu que Samuel, envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes. Primeiro erro. Homem não constitui seus filhos para juízes. Quem constitui juízes é Deus. Samuel constituiu sobre Israel. E o nome do seu filho, o primogênito, era Joel. E o nome do seu segundo era Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. E todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá e disseram-lhe, eis que já está velho e os teus filhos não andam pelos teus? Meus irmãos, eu não quero ouvir isso não. Eu não quero ouvir isso não. Eu não quero chegar no final do meu ministério e ouvir isso. Eu não quero que você chegue no final da sua vida e a sua família se reúnam, as pessoas se reúnam e digam assim, você é uma bênção, mas os seus filhos não são. Você é uma bênção, mas sua família não é. Você é uma bênção, você realmente não pode falar. Mas aqueles que andavam perto de você, não são não. Isso é coisa para ouvir no fim da vida? O preço que Samuel pagou, mas ele não discipulou seus filhos.
Parece que estava sobre ele a herança de Eli. Seus filhos não andaram pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Assim como o cativeiro babilônico foi gerado dentro da casa de Ezequias, a monarquia foi gerado também dentro da casa de Samuel. O que é que está sendo gerado dentro da sua casa? O que é que está sendo gerado dentro da minha casa? Precisamos discipular. Meus irmãos, essa não é uma tarefa da igreja só. O discipulado é uma tarefa daqueles que estão perto, daqueles que têm influência sobre. O discipulado é daqueles que têm autoridade sobre. Quem tem autoridade sobre seus filhos é você. Quem tem autoridade sobre algumas pessoas que Deus colocou na sua vida é você. Quem tem autoridade sobre a minha vida é o pastor Sebastião, que me discipulou, me discipula. Você precisa ser discipulado e você precisa discipular alguém. Amém, gente? A visão dessa igreja também é de discipulado. Nas células é isso que nós fazemos. Discipulamos pessoas. Quando essa igreja aderiu à visão de células, é porque ela quer garantir que o caráter seja passado de geração em geração e as famílias não sejam destruídas. Porque dentro das células prega-se a palavra de Deus, ensina-se a palavra de Deus. E também pede-se que isso continue durante a semana. Portanto, você que não está participando de uma célula, entenda, uma célula não é só um encontro semanal. A célula é um lugar de discipulado que pode garantir o sucesso das futuras gerações. Agora pode aplaudir, realmente essa aí pode aplaudir. Tá bom, obrigado. Então, gente, esse assunto pode parecer para você, pastor, isso aí não é um assunto assim muito legal. Meus irmãos, sabe o que é legal? Legal é quando você chegar ao final da sua vida, sua família reunir em torno de você, e você olhar para um e para outro, e para todos, e poder dizer assim, aqui estão os homens e mulheres de Deus. Aqui está uma família bendita do Senhor. Aqui está uma gente que toda a sociedade pode dizer, essas pessoas, elas fazem a diferença onde estão. Aqui tem gente que tem os olhos de Jesus, o brilho da face de Cristo no rosto. Aqui tem gente sensível à voz do Espírito Santo nessa casa. Aqui tem gente que não é desonesta, que não se vende, que não trapaceia, que não engana, que não mente. Porque na nossa família reina o Senhor Jesus Cristo. Isso vem pelo discipulado. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que para pôr em ordem a casa, nós vamos precisar discipular. Sem discipulado, você não põe em ordem a sua casa. Discipulado não é função da escola. Escola escolariza. Escola nem educa. Quem educa é pai e mãe. Escola escolariza. Escola dá certificado. Quem educa é pai e mãe. Quem discipula não é pastor. Quem discipula é pai e mãe. Ouve, Israel, o nosso Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e ensinará aos teus filhos. Quem são seus filhos? Seus filhos não precisam ser só filhos biológicos, não. Podem ser filhos espirituais, podem ser pessoas carentes que não têm referência, que Deus colocou na sua vida. E você tem uma influência, uma responsabilidade sobre essas pessoas, de transferir o caráter do nosso Senhor para elas também, porque o caráter do nosso Senhor já está em você. Você vai dar o que você tem de melhor. Isso é uma coisa muito boa. Ensine, não tenha medo, pastor, o que vão pensar não importa. O que importa é que quando morrerem vão para o céu. Isso importa. O que importa é deixar uma geração cheia do Espírito Santo. Não existe avivamento sem discipulado. O avivamento morre na geração seguinte sem discipulado. Avivamento sem discipulado é fogo de palha. Não dura.
aos teus filhos e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias nos tempos da antiguidade. Meus irmãos, quando eu me converti, e já estou encerrando, porque já são 9h29, discipulado, 9h29. Quando eu me converti, a minha casa era uma casa que era oprimida por demônios. E o pastor Sebastião me ensinou, naquele livro do Neil Anderson, pastor, Quebrando Correntes, tinha escrito lá, quem eu sou e aonde estou em Cristo, a minha identidade em Cristo. Meus irmãos, aquilo fez uma diferença na minha vida. Eu peguei e xeroquei aquela página, quem eu sou em Cristo e onde estou em Cristo, e colei na geladeira, colei na televisão, colei na porta do armário, colei no espelho do banheiro. Onde eu ia, estava lá, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou um instrumento de justiça, eu sou um dispenseiro da graça, eu sou amigo de Cristo, estou ligado à videira verdadeira, eu estou assentado com Cristo nas regiões espirituais, numa posição de autoridade, eu tudo posso no Senhor. Quando o diabo vinha, eu começava a falar, eu sou. Até o diabo falar assim, eu não sou, e daí, tchum. Discipulado, meus irmãos, tem preço. Tem preço. Agora, se você não amar a palavra do Senhor, se você não retê-la no seu coração, como você vai resistir o dia mau? Porque Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem um monte de gente com sede. E Deus te ergueu para ser fonte. Deus te ergueu para ser rio no meio do deserto. Deus te ergueu para regar uma geração e fazer dela um lindo jardim frutífero para a glória dele. É para isso que você existe. Por isso, volte a amar a palavra de Deus. Volte a ler a palavra de Deus. E se disponha a ensinar a palavra de Deus. Salmos 78, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Salmos 78, 6 e 7. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E diz ainda, 2 Pedro 1, 12 e 15, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, tudo o que preguei, você já sabia. Mas Pedro diz, vou falar de novo, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. E eu termino aqui. Vamos orar sobre o que precisa mudar na minha, o que precisa mudar na minha vida. E aí eu estou falando de atitudes. O que eu tenho que fazer na prática. Segundo, o que é que precisa mudar na minha família. Terceiro, o que precisa mudar para que eu deixar um legado. Por quê? Porque Ezequias foi um grande homem. Samuel foi um grande homem, mas seus filhos não. Eu tenho sempre dito, quando o sucesso termina em mim, eu fui um fracasso. O sucesso está na sucessão. Temos que garantir a presença de Deus nas futuras gerações. Amém? A palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11, porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
que fim você espera? Eu quero convidar você a fazer essa oração. O que é que precisa mudar na sua vida? Você precisa dizer a Deus: Senhor, isso precisa mudar e eu vou tomar uma atitude. Segundo, o que precisa mudar na minha família? Senhor, me use. Terceiro, Senhor, eu quero deixar um legado diferente de Ezequias, quero deixar um legado diferente em relação a filhos de Samuel. Eu quero deixar uma família cheia do Espírito Santo. Amém? Então eu quero que você deixe o seu lugar e venha fazer essa oração. É você e Deus. O que precisa mudar? O que eu preciso mudar na minha vida? Como é que Deus pode me usar na minha família? E que legado eu quero deixar? Você e Deus. Pode deixar o seu lugar e vir. Procure o altar. Um momento solene de oração. Eu não quero atrapalhar você. Eu quero deixar você e Deus agora. Porque isso é coisa muito séria. Nós estamos falando da nossa vida, da nossa família e da continuação da nossa família. Não queremos que a nossa família se perca. Mas nós vimos que hoje, nessa noite, que grandes homens de Deus perderam as suas famílias. E que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. E ainda quero te fazer um apelo a você que está aí. Talvez existam pessoas perto de você, que talvez você seja a única boca de Deus que elas tenham. Eu peço que você venha orar por essas pessoas, que talvez elas tenham só você como uma boca de Deus, para que Deus te use. Sabe por quê, meus irmãos? Se Deus não usar a sua boca, quem Ele vai usar? E eu quero que você ore consagrando a sua vida, a sua família, consagrando os seus lábios a Deus, pedindo nessa noite ao Espírito Santo: Espírito Santo, vem sobre mim e me convence agora o que eu preciso mudar na minha vida, porque eu não vou terminar esse ano do jeito que eu comecei. Quais são as atitudes que o Senhor espera de mim? Atitudes. Na sexta passada falamos sobre solitude, de nós termos um tempo com Deus. Hoje nós estamos falando das atitudes que vêm da solitude. Você precisa orar e dizer: Deus, o Senhor conhece minha família. A minha família precisa do Senhor. Mas a minha família vai ser abençoada através da minha vida. E Deus, o Senhor precisa me ajudar a deixar um legado que faça diferença nessa terra. Fala para Deus: Senhor, eu quero ver a minha família no final da minha vida como uma família bendita do Senhor. Enquanto você está orando, os irmãos que estão nos assistindo pela internet online mandaram pedidos de oração pela família deles. Meus irmãos, eles não estão aqui, eles estão nos assistindo, mas Deus falou com eles lá. E nós colocamos a vida da Givaneide diante do Senhor e pedimos pela sua família. Colocamos a vida da Ivonete França e a sua família diante do Senhor, em nome de Jesus. Colocamos a vida da Larissa e da Vitória da Silva diante do Senhor, e nós abençoamos a vida da Larissa e da Vitória com as bênçãos de Deus. Colocamos a vida da Maria de Fátima diante do Senhor, e nós te abençoamos, Maria de Fátima, em nome de Jesus Cristo. Colocamos a vida do Cristiano, e nós abençoamos você, Cristiano, em nome de Jesus. Que a graça de Deus te alcance agora aí. Nós abençoamos a Sônia Silva no poder do nome de Jesus Cristo. E concordamos que a família dela é abençoada também. Abençoamos o Renan Freitas, em nome de Jesus, Renan. Você é abençoado. E todas essas pessoas que nós lemos os nomes, nós como igreja, você que está nos vendo pela internet, nós agora estamos abençoando a sua família. Nós estamos abençoando a sua casa. E esta igreja Batista Alameda está concordando aqui em oração, que vocês, quando chegarem ao final das suas vidas, contemplarão a misericórdia, a graça e o favor de Deus.
e reconhecerão que a família de vocês é bendita, abençoada, cheia do Espírito Santo, uma família que vai deixar um legado. Agora, Pai, nós abençoamos as famílias desta igreja. Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós clamamos essa noite pela nossa família, Senhor, a começar por mim mesmo, Senhor. Senhor, nós não aceitamos ser pessoas de sucesso, pessoas vitoriosas, pessoas que alcançaram grandes coisas, para chegar no final da vida e ouvir que os nossos filhos não valem nada. Senhor, nós não aceitamos isso, rejeitamos isso no altar em nome de Jesus. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo hoje, Senhor, nos ensine, nos capacite a discipular as futuras gerações. Senhor, nós queremos discipular os nossos filhos, queremos discipular os nossos netos, queremos discipular os nossos pais, os nossos parentes, os nossos tios, os nossos primos. Pai, nós concordamos com a Tua palavra que diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, eu creio nisso. Eu creio que cada pessoa que está aqui, quando elas abrirem suas bocas, sairão rios de água viva. Eles serão como os rios no meio do deserto. Senhor, suas famílias serão famílias reconhecidas por serem cheias do Espírito Santo. Famílias de gente honesta, de gente íntegra, de gente séria, responsável, comprometida, pessoas de Deus. Senhor, consagramos nessa noite nossas famílias ao Senhor e pedimos que o Senhor faça de nós multiplicadores do Teu Evangelho, discipuladores. Senhor, clamamos a Ti que nos cure de qualquer trauma que temos com as células, porque nós queremos viver em célula no sentido de viver na família espiritual de Deus, na grande família de Cristo. Por isso eu oro por esses irmãos que estão aqui e peço ao Senhor, Pai, que eles procurem, além do culto na igreja, que eles procurem estar numa célula em nome de Jesus, e que nessa célula eles encontrem uma verdadeira família de Deus, onde vão orar por eles, chorar por eles, sorrir com eles, ajudar a levar as cargas, mas nenhum deles se perderá. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado, Pai, porque as pessoas que entraram aqui nesta noite pensando em se matar, elas saem daqui hoje comemorando a vida e o Senhor da vida. E eu profetizo que essas pessoas que estavam com pensamento de morte, o Senhor as usará para resgatar a vida de outros, porque o Senhor confundirá o inferno no poder do Teu Espírito Santo. Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja o Teu nome sobre nossa casa, Senhor. Que seja o Teu nome sobre a nossa família. Que seja o Teu nome sobre as nossas vidas. E o Senhor Espírito Santo, guie-nos, ensine-nos, ensine a gente, Senhor, a ser mais parecido contigo. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, no poder do nome de Jesus. Amém.